Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do verso 11, diz o seguinte: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Você pode dizer glória a Deus? Jesus e a viúva de Naim. Em muitas passagens bíblicas, nós vemos as pessoas indo ao encontro de Jesus, buscar Jesus, atrás de um milagre, atrás de uma resposta. Algumas se humilharam, outras clamaram desesperadamente, outras se arrastaram no chão. Mas é interessante que nesta passagem nós vemos algo em comum. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Jesus foi ao encontro daquela mulher. E como a irmã Natalícia disse aqui, Jesus é bom. E Ele nos ama, Ele se importa conosco. Ele se importa com detalhes da nossa vida. E eu quero ver com você algumas dessas atitudes. Eu quero analisar junto com você. A primeira atitude que eu quero pensar com você nesta noite é: Jesus olhou para aquela mulher. Isso é interessante. Muitas das vezes achamos que Jesus não está nos vendo. Sim ou não? Quantas vezes nós oramos e falamos: será que Ele está me ouvindo? Será que Ele se importa comigo? Mas no meio daquela multidão, Jesus encontra aquela multidão e Ele vai ao encontro daquela mulher. Ele vai ao encontro daquela mulher, Ele procura exatamente aquela mulher. Sabe, eu venho nesta noite te dizer: Jesus está de olho em você. O Mestre está de olho em você. Ele te conhece, Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe o que você passa, os desafios da sua vida. Olha só o versículo de número 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Uau! Como não chorar? Você pode me perguntar. Poxa, você está enterrando o filho. É um filho que está sendo sepultado. Mas Jesus traz uma palavra de consolo àquela mulher: não chores. Sabe por que Jesus traz uma palavra de consolo? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez você me ouve nesta noite e precisa de uma palavra de consolo, e Ele está te dizendo: não chores. Aleluia! Não chores. Ele está te vendo, Ele olha para você. Uma segunda lição que nós aprendemos: Jesus se compadece daquela mulher.
Ele teve compaixão daquela mulher. Veja, Jesus compreendeu a dor daquela mulher e se compadeceu dela. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Ah, eu quero fazer um implante com 50%. Tá bom, vai ser com 50%. É porque ela não foi ousada, ela deveria ter pedido de graça. Eu quero pagar 50%. Tá bom, você vai pagar 50%. Deus se compadece de nós. Deus se compadece, Ele sente a nossa dor. Ele sente as nossas necessidades. Ele não é um frio, um simples chefe frio calculista. Ele se coloca em nosso lugar. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, não chores. Ele sente a dor daquela mulher, ele vê o sofrimento daquela mulher, mas mesmo assim, aleluia, ele está disposto a demonstrar o amor dela, o amor dele, de tal forma que traz o filho de volta, que muda o cativeiro em vitória. Ela estava indo sepultar o seu filho. Ele fala: não, você não vai sepultar o seu filho, você vai voltar com ele para sua casa. É isso que ele faz conosco, é dessa forma que ele trabalha conosco, é desse jeito que ele olha para nós. Talvez você está aqui nesta noite e precisa da compaixão do Senhor. Eu libero esta palavra sobre a tua vida, o milagre de Deus vai te alcançar. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu coração. Uma outra lição que nós aprendemos. Jesus disse para ela: não chores. Ele sempre tem uma palavra. Ele jamais vai deixar de falar conosco. Ele sempre tem uma palavra para te fortalecer, para renovar as suas forças, para renovar o seu ânimo. A luta pode ser difícil, as muralhas podem ser grandes, mas o Cordeiro de Deus sempre vencerá. Aleluia! Ele sempre falará conosco. E a palavra diz que a sua voz é suave. Elias estava desesperado, dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que veio um vento muito forte e passa, e o Senhor não estava. Você conhece a história. De repente veio uma brisa mansa e suave. E ali o Senhor se manifesta. Sabe, a voz do Senhor, ela é doce aos nossos corações, ela traz alento, ela traz conforto, ela traz sustento. Talvez você precisa nesta noite de uma palavra. O Senhor está neste lugar e Ele está dando uma palavra a teu respeito. Elias ouve a voz do Senhor e ele sai de dentro daquela caverna para vencer. Se eu e você estivermos atentos à voz do Senhor, queridos, não tem como dar errado. As dificuldades vão ser vencidas em nome de Jesus, amém? Você pode dizer para quem está ao seu lado: as dificuldades serão vencidas em nome de Jesus. Por isso não chores. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas o amanhã vai brotar. O amanhã vai brotar, vai vir sobre a sua vida. Por isso que Jesus diz a ela: não chores. A noite pode ter sido dura, a luta pode ter sido intensa, mas tinha uma palavra de refrigério para a alma daquela mulher naquele dia, e há uma palavra de refrigério para você hoje. Aleluia! Deus está contigo, Deus está cuidando de todas as coisas. Só creia. Uma outra atitude que nós vemos de Jesus: Ele se aproxima dela.
Isso é tremendo. Qual é a lição que eu tiro disso? Ele está sempre ao nosso lado. Vemos claramente que a iniciativa foi de Jesus. Ele poderia passar direto. O caminho, ele estava indo a caminho. Ele poderia seguir o seu caminho. Mas ele para a multidão que o seguia e ele vai ao encontro daquela mulher. Tudo que ele quer nesta noite é se aproximar de nós. Tudo o que ele quer nesta noite é se aproximar de nós. Se aproximar das nossas vidas. Estar ao nosso lado. Certa vez Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Sabe, às vezes a gente começa a olhar as circunstâncias à nossa volta e a gente começa a entrar em desespero. Não tem solução, não tem jeito, não tem resposta. Mas temos um Deus presente em nossas vidas. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que caminha ao nosso lado. O profeta Isaías diz que nós passaremos pelo fogo e ele não nos queimará. Passaremos pelas águas e ela não nos submergirá. Quase não sai, mas saiu. Esse é o nosso Deus, aleluia. Permita Ele se aproximar de você nesta noite. Permita Ele chegar próximo de você nesta noite, aleluia, e receber dEle uma palavra de conforto. Não chores, aleluia, aleluia. Deixa Ele ficar ao teu lado. E uma outra lição que nós aprendemos: Jesus tocou o esquife. O grande problema daquela mulher era justamente aquele esquife. Era tudo o que ela tinha. Ela estava enterrando o seu bem mais precioso. Ela estava levando o seu filho para o túmulo. E para um judeu tocar no esquife, ele não poderia tocar num defunto. Ele se tornava impuro. A lei de Moisés falava que ele não poderia tocar no morto. E eu acho tremendo isso, porque ele pega a lei, ele guarda a lei, e ele vai ao encontro daquele esquife, ele não se importa com a lei. Ele vence a lei. Sabe o que eu entendo com isso? É que ele está disposto a fazer qualquer coisa para mudar a nossa história. Ele está pronto a agir de qualquer forma para mudar a nossa história. Ali estava sendo sepultada a alegria daquela mulher, a companhia daquela mulher. Ele fala: não, a sua alegria não vai se acabar. Volte com ela para casa. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite. Haverá milagre de Deus na sua casa. Haverá bênção de Deus sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. A bênção do Senhor é sobre você. A minha pergunta nesta noite é: qual área que você precisa que Ele toque? Talvez seja a sua vida emocional, talvez seja a sua saúde física, talvez seja a sua vida espiritual. Qual área que você precisa que Ele toque? Talvez seja o seu casamento, talvez sejam seus filhos, eu não sei. Mas Ele está nesse lugar e Ele quer mudar a sua história.
Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar a sua família. Ele quer mudar o quadro do qual você está enfrentando e trazer nova história para você. Eu tenho dito e eu não canso de dizer, 2022 será um ano de bênção sobre a igreja do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa. 2022 será um ano de milagre para você, em nome de Jesus. Qual área que você precisa que Ele toque? Quando Ele toca, o milagre acontece. Ele vai ao encontro daquela mulher. Ele muda a sorte daquela mulher. Sabe, e nós vemos diversas histórias, onde há o encontro de Jesus e a história, a situação é transformada. Eu quero crer em nome de Jesus que você viverá esse milagre, você viverá esta bênção, aleluia, você viverá esta unção, este renovo, nesse tempo em que você está vivendo, porque Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro. Mais uma vez eu pergunto, qual é a área que você precisa que Ele toque? Fale com Ele. Fale com Ele. E é isso que nós vamos fazer nesta hora. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos nos unir nesta hora em fé, em oração, em clamor, para que Ele venha a nosso favor. Os diáconos vão vir à frente, os diáconos, pastores, né? Já peço que vocês já venham, e você vai sair do seu lugar, e nós vamos, junto com você, orar. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Pode vir. E Ele vai ao seu encontro nesta hora. Sato, Claudiane, vem para cá, vem me ajudar também. Em nome de Jesus. Você vai sair do seu lugar. E você vai vir a um desses homens ou mulheres aqui. E eles vão ministrar sobre você, eles vão orar com você. Qual é a área que você precisa que Jesus toque nesta noite? Qual é a área? É hora de você apresentar a Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus.